Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 28 de outubro de 2019, uma segunda-feira, 20 horas e 47 minutos, na cidade de Jaú, 27 graus. Hoje é dia de nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 3, as leis morais, no capítulo 1º, a lei divina ou lei natural. A questão é a de número 638. Estão conosco pela internet o Robson Domingues, a Ana Célia Castilho, a Silvânia Martins e a Maria Vilma de Oliveira, pelo Facebook e pelo YouTube, a Bernadette Mangini e a Luciana Herrera. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. A questão, portanto, é de número 638, para aqueles que quiserem acompanhar, lendo os seus livros. Abram na questão 638. Maria Vilma e alguns dos nossos companheiros desejando uma boa noite a todos. A 638, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o mal parece, algumas vezes, ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Resposta: o mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando comete, porque melhor o compreende. Questão de número 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocam? E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Resposta: o mal recai sobre aquele que a causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofre a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Questão de número 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Pergunta Kardec. Responde os espíritos superiores: é como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a prova e a teria praticado se pudesse ou tivesse ousado. 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Pergunta Kardec. Responde os espíritos: conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpado. 642. Será suficiente
não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Raquel Coloniado acabou de entrar e está conosco. Bem-vinda, Raquel. Questão 643. Há pessoas que, por sua posição, não têm possibilidade de fazer o bem? Pergunta Kardec. Eles respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. 644. Pergunta: o meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Resposta: sim. Mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade, ou seja, sem corpo físico, antes de encarnar. Ele quis expor a tentação para ter o mérito da resistência. – 645. Pergunta a Kardec: quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Questão 646. Pergunta: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas, e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Uma vez eu postei na nossa página do Facebook que algo semelhante a referente a isso, né? Que aquilo que a gente dá daquilo que sobra para a gente não é caridade, né? É apenas obrigação social. E uma pessoa que segue a nossa página, porque ela vai lá no meio dos índios lá e tal, e ficou brava. Ela achou que é caridade sim. O que ela estava fazendo era o máximo do máximo. E olha que os espíritos falam assim: o mérito está no bem, o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas, quando nada custa. Quer dizer, grande coisa você dar um prato de comida, grande coisa você dar uma cesta básica, ou ir no meio dos índios lá levar médico. É apenas um dever social, que é obrigação de todos, né? Está no dever de todos, sobretudo do governo, né? Que deveria agir de maneira a levar as condições necessárias aos nossos irmãos que moram em lugares remotos, né? A sociedade muitas vezes é obrigada a tomar essa iniciativa porque o governo não faz aquilo que deveria fazer. Mas não é mérito nenhum, nem é caridade, coisa nenhuma. A caridade está muito mais em nós tolerarmos aquele que mora na mesma casa que a gente do que dar cesta básica ou sopa debaixo do viaduto.
Questão, item número 4, divisão da lei natural. A questão é de número 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Resposta: certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Questão de número 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a justiça. A da justiça, amor e caridade. Resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, que pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o tem os demais sistemas de classificação, que sempre depende do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante, amor e caridade, né? A da justiça. E justiça para os espíritos superiores é respeitarmos o direito alheio, né? O direito do nosso próximo. A última lei é a mais importante, é por ela que o homem deve avançar na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. E na nossa sociedade materialista e consumista é a primeira coisa que a gente não faz, ou que a maioria não faz, né? Respeitar o direito do próximo. Pelo contrário, né? Cada um visa os seus próprios benefícios. Capítulo de número 2. Lei de adoração. Item primeiro, finalidade da adoração. Questão de número 649. Em que consiste a adoração? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. A elevação do pensamento não tem nada a ver com gritaria, berraria, né, dizendo que adora a Deus, de bateção de bumbo, de tocar guitarra ou piano, ou seja lá o que for, em nome dessa adoração. A adoração que ele está falando a Deus, a elevação do pensamento, pode ser feita por qualquer um, desde o casebre até a mansão, dentro do quarto, de maneira isolada, sozinho, na quietude do quarto, na quietude do início do dia, do término dele, sem nenhuma manifestação exterior, com barulho ou qualquer outra coisa. Aliás, eu, se fosse Kardec, faria uma pergunta antes dessa. É necessário adorar a Deus? Aí, Dilane Zanon e José Luiz Almeida entraram. Bem-vindo vocês. Eu acredito que, como Spinoza, não é necessário. Ególatra, Deus, né? Um cara que cultua o próprio ego, se ele tivesse criado filhos para isso, ele não precisava ter criado um monte de gente como ele criou e cria desde sempre, continua criando, simples e ignorante. Bastava criar um monte de gente estúpida e idiota, né? Para ficar batendo palma para ele o tempo todo, como fazem os líderes comunistas, né? Que obrigam o pessoal a bater palma e a concordar o tempo inteiro, né? Agora, essa adoração da qual fala Kardec, a ideia
que reproduz isso, não é essa ideia que nós, quando eu falo nós, estou falando da humanidade, de um modo geral, faz de adoração. Adoração nada mais é que o respeito integral à vontade de Deus. Não é? Sobretudo quando ela nos atinge de maneira a nos fazer sofrer, a trazer desconforto, a trazer dificuldade, a trazer, sei lá, para muita gente traz até raiva, ódio, revolta, não é? É isso que não pode acontecer, porque as circunstâncias da vida jamais devem trazer raiva, ódio ou revolta a quem quer que seja. A resignação que o homem demonstra diante das circunstâncias sobre as quais ele não tem controle, demonstra a sua capacidade de entendimento e de aceitação da vontade do Criador. Quando não há nada a fazer, né? Quando você não tem mais nada para fazer, e as circunstâncias dominam a sua vida, e te fazem sofrer, ou tiram de você aquilo que você mais gosta, é aí que está o momento do homem adorar a Deus. Aí coloca assim, 2 aspas nesse adorar aí, demonstrando a ele o quanto ele está convicto da sua fé, o quanto ele está convicto da sua confiança em Deus. Porque quando está tudo bem, é muito fácil dizer, não, eu confio em Deus. Né? Quando está tudo bem, quando não há motivo nenhum para se ter, para se revoltar, ou para se ter dor, ou para se ter sofrimento. Eu recebi, não sei se vocês receberam, acho que a Yara viu isso hoje na internet, um filmetezinho no Facebook. A gente está passando por uma rua, tem uma escada, o sujeito sentado num degrau na escada ali em cima, raspando a parede e lixando a parede, e uma cadeira de rodas na beira da escada. Você viu isso? Foi o Major Olímpio. O Major Olímpio que postou, né? Então esse sujeito para e começa a conversar com o cara. Fala, irmão, o que você está fazendo aí? Eu estou trabalhando. Pô, mas essa cadeira de rodas aí que está... O que aconteceu com você? Né? Foi acidente? Não, eu estava de moto, caí da moto e não sei o quê. O que ele falou? O caminhão passou por cima? Não sei, alguma coisa passou por cima das pernas dele e simplesmente seccionou as 2 pernas. Ele só tem do final da coxa ali para cima. Né? Ele estava sentado na escada, rasqueteando, passando uma espátula na parede, lixando a parede, trabalhando. E o cara ficou admirado, porque a força de vontade do peão. A força de vontade do cara. É diante dessas circunstâncias que eu acho que Kardec coloca essa ideia de adoração. Né? Porque a aceitação do fato, a aceitação das circunstâncias, demonstra muito mais confiança em Deus do que qualquer outra coisa. E se o homem não estiver convicto da sua fé, a primeira coisa que acontecer na vida dele, que saia fora daquilo que ele, o homem, previu para a sua vida, ou deseja para a sua vida, ele deixa de confiar em Deus no mesmo minuto, no mesmo segundo. Deus não faz, o maior bem que pode carregar. Isso é uma situação. Essa é uma situação que tem a ver com esse ditado, que Deus não dá o fardo maior do que se pode carregar. Exatamente. Né? Então, um pouquinho do esforço da pessoa que passa pelo problema. E outro que eu estou me lembrando agora foi um vídeo que eu recebi há muito tempo atrás, de um jovem norte-americano que não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, ele é só o tronco. E ele dá palestra em todas as universidades dos Estados Unidos. Qual tipo de palestra que ele dá? Palestra motivacional. Você já viu isso? Eu tenho esse vídeo arquivado nos meus arquivos, porque é muito interessante. E olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Já vi gente otimista, alegre, determinada, decidida, mas esse é igual esse jovem. Né? Então, isso demonstra claramente que o que leva a pessoa a ter confiança em Deus não é o corpo, é o espírito. A experiência que esse espírito já passou, né, é que leva ele a confiar em Deus e a adorá-lo, não por palavras, ou por gestos, ou por hinos, ou seja lá pelo que for, mas pelas atitudes que ele toma em relação à sua própria vida, né? Pelas suas atitudes. Né?
Questão de número 650. A adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Resposta: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante dele, que o pode proteger. Questão de número 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. O ateísmo é fruto de pensamento isolado de algumas pessoas, né? Não tem o menor fundamento. O ateísmo não tem o menor fundamento. Alguns ateus dizem que a morte é que dá significado para a vida. Se a morte desse significado para a vida não teria valor nenhum. Eu não entendo que a morte dê significado para a vida. O que dá significado para a vida é a própria vida, né? Ou seja, a continuidade dela, né? Com ou sem corpo físico. A melhor definição de sobrevivência da alma que eu já vi escrito em algum lugar é a definição que dá o judeu sobre a continuidade, a sobrevivência da própria alma. Assim, com ou sem corpo físico, você sempre estará na vida. Com ou sem corpo físico, você sempre estará na vida. Está lá na Torá, né? Então, quer dizer, o sentido dessas palavras, e o povo judeu não discute muito isso, hein? Eu trabalhei no meio de judeus muito tempo, durante 14 anos, no Bom Retiro, em São Paulo. O Valdecir Cruz entrou. Bem-vindo, Valdecir. E eles não discutem muito isso, não. Eles têm os rituais, eles têm a sua maneira de começar o dia, né, e de seus rituais próprios. Eles não discutem essa questão. A questão é ponto pacificado na religião judaica e que não é discutido, mas eles são reencarnacionistas e eles têm convicção da continuidade da vida. É interessante isso, né? Porque o cristão católico, evangélico e tal, tem dúvidas a esse respeito, e também não discute esse fato. Só que não discute também não sabe disso, né? Por exemplo, para o cristão católico, a continuidade da vida se resume a ir para o céu ou para o inferno. Denis, bem-vindo, Denis. Saudade de você, amigo. Saudade da esposa também. Sejam bem-vindos, viu? Eles não discutem esse fato, né? Eles sabem que existe a sobrevivência depois da morte, mas ela está fadada a ir para o inferno, normalmente, né? Então, muitas vezes a gente lê dentro da doutrina cristã, diz assim: boa noite, Luiz, saudade de todos. Saudades também, Denis. O Denis está em São Paulo, vai trabalhando em São Paulo. Eles dizem que o pecado é o original, que nós já nascemos em pecado, né? O pecado é uma coisa original e que todos nós estamos fadados a ir para o inferno. E Jesus nasceu para nos salvar, deu a sua vida para nos salvar. Questão de número 651. Ou melhor, 652. Pergunta: pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte da lei natural? Resposta: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Item 2, adoração exterior. Pergunta 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Vai ter gente se escondendo desse cara um bocado. Porque se cada um pensar que Deus o está observando, no momento em que ele está fazendo as burradas da vida, vai ter gente procurando se esconder. E é verdade mesmo. Por isso que Jesus diz, né? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos, né? E os Espíritos nos ensinam
Repito mais uma vez que justiça consiste exatamente no respeito ao direito alheio, ao direito do próximo. Questão 653A. A adoração exterior é útil? Resposta: sim, se não for um vão simulacro. Simulacro é uma coisa que não é verdadeira, né? É uma imitação barata, não é isso? Imitação de qualquer coisa, imitação barata. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Questão de número 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Na realidade, tem mais coisas aqui, vamos ler, depois nós comentamos. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem a sua lei, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é o hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração ao Cristo, que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso, nossa senhora, agora matou a pau, né? Agora detonou com um monte de gente. Ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Diz que aquele Valdemiro já comprou o segundo jatinho. Está no segundo. Está enrolado esse homem. A hora que ele desencarnar, ele está enrolado. Valdemiro, mão de raquete. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. E esse dia do juízo, do qual falam os espíritos superiores aqui a Kardec, não é aquele do final dos tempos, não. Né? Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez: os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. O que eu ia comentar no começo a respeito das cerimônias, na realidade, na minha opinião, né, da minha não abalizada opinião, mas apenas raciocinando aqui a respeito, por tudo isso que a gente vê e presencia a respeito das cerimônias, as cerimônias foram criadas para enganar as pessoas, na minha opinião, porque a cerimônia não tem a ver com o propósito, com o fundo, com o objetivo principal. A cerimônia é uma maneira de disfarçar as coisas, com segundas intenções. Essa é a realidade. Se não pesquisem as religiões de hoje aí, a maioria delas, não é? Você pega um sujeito, você põe ele paramentado de determinada maneira, dessa ou daquela maneira, com batina ou não, né? Desse ou daquele jeito, eles criam lá uma maneira, né? E outro dia eu peguei o tal do Edir Macedo dizendo assim, se as pessoas concordavam que Deus ficaria satisfeito com o louvor deles na Igreja Universal. E todo mundo respondeu que sim, ele falou negativo. Fica não. Ele fica satisfeito com o dízimo de vocês.
De jeito. Tá na internet, viu? Eu recebi aí na internet. Né? Quer dizer, como é que pode? Na realidade, todas as cerimônias realizadas dentro de uma igreja como essa só tem um propósito: arrecadar dinheiro. E as cerimônias dentro da igreja católica, que propósito tem? Eu não vejo outro. Sabe por quê? Uma instituição que no seu seio, lá dentro de Roma, esconde pedófilo, não pode ter outro propósito. Porque quem faz do catolicismo que ele é, não é a Igreja Católica, são os católicos. E são sérios, trabalhadores, honestos, e têm um trabalho social muito bonito, invejável até, não é? Mas a Igreja Católica, por si mesmo, não faz nada por ninguém, absolutamente. Todo o dinheiro arrecadado no mundo vai para Roma. Eu sei porque meu sogro fazia esse trabalho, ele deixava uma parte para a igreja, o restante mandava para a cúria juntava tudo e mandava para Roma. Né? E isso toda segunda-feira, segunda ou terça-feira, meu sogro ia na cúria levar a parte que fazia junto à igreja, à instituição católica. Então, as cerimônias, na realidade, elas são totalmente desnecessárias, porque Jesus coloca isso de maneira clara. Ele encontra com um homem que ia no templo fazer uma oferta, que é uma cerimônia, não deixa de ser uma cerimônia, e pergunta para ele: o que você vai fazer? Eu vou no templo fazer uma oferta. Você quer fazer uma oferta direito, como tem que ser feito? Eu quero. Então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e entenda com ele. Depois que você se entender com o seu irmão, que vocês se perdoarem, aí você vai no templo e faz a sua oferta. Então, primeiro está aquilo que deve ser a razão pela qual nós nos dedicamos a estudar as coisas de Deus. Ou seja, mudar as próprias atitudes para melhor, mudar o nosso comportamento moral. Todo o resto é acessório. E a cerimônia inverte esse papel. Primeiro a cerimônia, depois os interesses mundanos, como eles chamam aqui, né? E depois, em último lugar, lá, se der tempo, se sobrar tempo na cerimônia, fala alguma coisa do cara lá, porque esse cara que a gente usa para ganhar dinheiro, né? Eu estou falando do cara que estou falando é Deus mesmo, porque nessas religiões é o cara, né? É o nome dele que é usado. Para mim, cerimônia é isso, não tem outro propósito. A cerimônia é uma maneira pela qual o ignorante se aproxima de Deus na tentativa de agradá-lo. Ele está tentando agradar a Deus por que razão? Para ver se ele lhe favorece. Você arruma lá um cantinho para ele lá, ou então favorece ele para ganhar um troco a mais, né? Para comprar um carro novo, uma casa nova. Então, para ganhar a guerra, não é assim que fazia antigamente? Né? Faz aí qualquer coisa aí, agrada o homem que a gente precisa ganhar a guerra. Então aí consultavam as pitonisas, os médiuns da época e tal. Né? Então, com as cerimônias, não é, a gente esquece do principal. As cerimônias, na minha opinião, foram instituídas primeiro pelos ignorantes, que achavam que desta maneira agradavam a Deus. E segundo, pelos espertalhões, que através das cerimônias poderiam arrecadar bens materiais para si. Nada mais. E tudo na cerimônia gira em torno de interesse material. Depois, em último lugar, se der tempo, interesse da espiritualidade, né? dos interesses espirituais de cada um. Bem, essa é a minha opinião. Não é a opinião dos espíritos, né? Eles não falam disso. Eles não falam desta maneira a respeito das cerimônias. É a minha opinião por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente nota. Né? Ainda bem que em centros espíritas, alguns, né? Nós não temos cerimônias, porque tem centro espírita que tem inário, canta hino antes das reuniões, é uma baboseira, centro espírita que transforma centro espírita pior do que igreja católica. Né? Questão de número 655.
É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração. Quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira, resposta: a intenção nisso, como em tantas outras, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque se faltaria com a caridade. Mas quem as pratica por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Questão de número 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Resposta: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Por quê? A maioria lê isso aqui e acha que igreja é sinônimo disso. Não é. Não é. Sinônimo disso é pensamento bom, ou seja, pensamento voltado a Deus com sinceridade, porque aí nós qualificamos bem os fluidos e desta forma nós atraímos os espíritos interessados no bem. Isso pode ser feito numa casa, no meio da rua, não precisa ser exatamente num centro espírita, num templo, numa igreja, em qualquer outro lugar. Acontece mais nesses locais porque as pessoas se irmanam nesses locais com mais facilidade, devido à ideia que está ligada a centro espírita, a igreja, ou qualquer lugar. Eu sei disso, porque nós fazíamos campanha. Isso é uma coisa comprovada e facilmente comprovável, né? Nós fazíamos campanha de rua na Lapa, em São Paulo, na década de 70, e nós, no final da campanha, nós não encerrávamos o trabalho no centro espírita, encerrávamos no meio da rua. No meio da rua. Um grupo de 7, 8, 10 pessoas. Bom, acabou a campanha, acabou. Percorremos todas as casas, todo o lugar programado para ser percorrido, então encerrou a campanha. Nós nos dávamos as mãos e fazíamos uma prece. E sentíamos nitidamente a presença dos bons espíritos. Era muito interessante. Mas, para mim, era nítido, era claro. Não restava a menor dúvida. E a companhia deles durante o trabalho de realização dessa campanha. Era uma campanha que visava a arrecadação de mantimentos, remédios, roupas e tal, para crianças, velhos, enfim, que se arrecadasse estava bom. De preferência que não desse dinheiro, a gente pedia isso, que desse em espécie, né? Então a gente percebia a presença dos bons espíritos ao longo de toda a campanha. E no final, quando se fazia essa prece, agradecendo pelo trabalho e se encerrando o trabalho, a presença clara desses espíritos. Então, os bons espíritos estão aonde estão pessoas emanadas por bons propósitos, independentemente da localidade, não necessariamente dentro de templos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus, mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa. Pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, a prece bem feita, dentro do lar, né? Em segredo, no quarto, no banheiro da casa, ou seja lá onde for, tem tanto valor quanto a prece feita na igreja ou no centro espírita. Não importa, desde que se aprenda a fazer isso adequadamente. Aprender a elevar o pensamento, porque há uma técnica para isso, né? E a técnica está contida no capítulo 26 para frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a prece e nos ensina a pensar racionalmente na prece, ou seja, a fazer uma prece sempre clara do ponto de vista racional. A prece tem que ser uma coisa inteligível, compreensível. Nós temos que falar com o Criador, nos dirigimos a Ele da mesma maneira que nós nos dirigimos quando conversamos com alguém para explicar um assunto complexo. Esse deve ser o propósito da prece.
né? Palavra repetida maquinalmente não tem o menor valor. Santa Maria, não tem valor nenhum. Pode esquecer que isso aí não tem o menor valor. É apenas um propósito, tem a ver com um ritual que não tem o menor valor, porque não está presente o sentimento, e aí que precisa estar. O sentimento precisa estar presente nesse momento, não é? Não há só na prece a composição das palavras, mas a associação de palavras e sentimento, sinceridade. Por isso que Kardec, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo para frente, ensina como nós devemos pensar a respeito dos mais diversos assuntos. Então, ali tem prece para quem acaba de desencarnar, para quem acaba de encarnar, para quem está enfermo, para quem está moribundo, para quem está... Enfim, para todas as circunstâncias da vida tem prece ali. Não é que nós temos que decorar aquilo como se faz em qualquer outra religião. Preces decoradas não têm o menor valor, mas nos ensina a como pensar naquela situação. Para um espírito sofredor, para um espírito que está reencarnando, enfim, para todas as circunstâncias. E isso é muito útil, né? E nós precisamos aprender a fazer isso adequadamente. Item de número 3, vida contemplativa. A Bernadette escreveu aqui, não precisa ser falado através do pensamento, também vale, não é assim? Na realidade, Bernardo, a palavra é a exteriorização do pensamento. Você não precisa falar absolutamente nada, apenas exteriorizar o pensamento através de palavras é a prece falada, não é? Você pode exteriorizar ou não, depende da vontade de cada um, de como cada um se sente melhor. Mas o propósito realmente é aprender a pensar com qualidade, não é? A colocar para Deus. Os espíritos falam sobre isso, uma coisa bastante interessante. Eu vi um espírito na revista Espírita, dizendo o seguinte, que para eles é muito bonito ver as criaturas se dirigirem a Deus. Olha que interessante essa colocação. Eu nunca tinha pensado assim, ou pensado nisso. Eles sentem, eles veem muita beleza nisso, quando a criatura efetivamente se dirige ao Criador com humildade, com amor e com fé, com confiança. Não é? Então, para que isso seja realmente efetivo, nós precisamos aprender a pensar. Não é? A prece ela tem que ser inteligível, não pode ser uma coisa desconexa. Pensamento tem que ser conexo, tem que ter conexão de ideias, né? Racionalidade. Precisa haver racionalidade. Bom, eu quero fazer prece por quem? Eu tenho um parente que está enfermo e eu amo muito essa pessoa e eu preciso ajudá-la de alguma forma. Tem lá, prece para os enfermos. Como nós devemos pensar isso? De que maneira, qual é a maneira mais adequada de nós nos dirigirmos ao Criador para efetivamente alcançar esse propósito? Existe maneira que nós podemos utilizar, maneira adequada, para atingirmos os mais diversos propósitos da vida. É claro que ao longo do tempo, você vai mais ou menos que lembrando desses ensinamentos dos Espíritos e aplicando na sua prece geral, né? Faz uma prece geral onde você estende essa prece para todo mundo, para aqueles que você ama, para os enfermos, para os necessitados e tal, você acaba estendendo essa prece. Como eu fiz muito trabalho de divulgação de curas à distância, isso era muito utilizado. Eu aprendi muito com os dirigentes desse tipo de trabalho, porque tinham lá a sua experiência ao longo da vida, e eu aprendi muito com eles. Depois, consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que efetivamente nós podemos aplicar na nossa prece geral aquilo que Kardec ensina ali, né, ponto a ponto, prece para cada situação. É possível fazer isso. A gente acaba ao longo da vida criando um sistema próprio, né, de fazer a prece. E é muito importante. A prece é realmente, efetivamente, muito importante para nós. É uma maneira de nós ligarmos o nosso pensamento ao Criador.
Questão de número 656, é aí que nós estamos? 57? É. Item 3, vida contemplativa. Questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Resposta: não. Então não adianta ficar o tempo todo no dolce far niente, como fala o italiano, que não vai virar nada, não. Ficar batendo no peito, dizendo que você é bonzinho, de batina lá, bota lá umas batinas meio esquisitas, esfarrapadas. Tem os caras que andam pra rua com umas batinas esfarrapadas, dizendo que são melhor que os outros, você achando melhor que os outros, isso não vira nada. E eles continuam respondendo: pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Então, eu acredito muito mais no cara que esbraveja, xinga, mas faz, trabalha, produz, é útil, do que num cara como esse. O cara que fica o dia inteiro na vida contemplativa. Né? Não são inúteis, diz os Espíritos. E são mesmo. Não fazem, não são úteis para nada. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Então, os Espíritos, em determinado momento, no livro dos Espíritos, nos explicam que nós encarnamos e que a nossa encarnação tem dois objetivos principais. Um é aprender a trabalhar. Um desses objetivos é aprender a trabalhar. Então, se nós estamos aqui para aprender a trabalhar, por quê? Porque nós somos, via de regra, malandro. Não é isso? Não gosta de agarrar, não gosta de trabalhar, não gosta de ser útil ao seu próximo. Né? Então, aprender a trabalhar é um dos requisitos que os Espíritos nos ensinam, para o qual nós encarnamos. E o segundo é aprender a ter confiança em Deus. O homem, no atual estado evolutivo da Terra, nem confia em Deus e nem gosta de trabalhar. São duas coisas que o Espiritismo nos ensina a fazer com qualidade. Por que nós devemos ser útil à sociedade e por que nós devemos confiar no Criador. E nos ensina isso racionalmente, o que é mais importante. Item 4, da prece, questão 658. A prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Uma vez eu falei numa reunião de sexta-feira que a prece não servia para nada. Nossa, o meu espírito ficou bravo comigo, rapaz. Ficou bravo num tanto, ficou bravo, rapaz. Nossa. Mas sabe o que eu queria dizer? Eu me referia, depois eu me retratei, na hora eu não me retratei, mas no meu pensamento estava o seguinte: a melhor prece que você pode fazer a Deus são os atos. São os seus atos. Não adianta nada você fazer uma prece em casa e no momento seguinte você destratar alguém, ou ser agressivo com alguém, ou ser desonesto com alguém, ou com qualquer coisa, ou deixar de pagar o teu fornecedor, ou deixar de pagar a tua conta de água, a tua conta de luz, fazer gato na conta de água e de luz, como um monte de gente faz. Não é? Então, por que adianta a prece? A prece, para essa gente, trocou 6 por meia dúzia, não valeu nada. Né? É isso que eu quis dizer, mas ele ficou bravo comigo, porque eu não podia ter falado aqui. Eu estava numa reunião pública, onde as pessoas vêm ali e não tem doutrina espírita, né?
Então, existe maneira de se falar, né? Você não pode ser explícito e falar explicitamente sem explicitar o pensamento, né? Depois eu me retratei e expliquei o que eu quis explicar e falei, saiu pela tangente, né? É que ele já conhece o senhor. Ah, meu Deus do céu. É cada uma que parece duas, né? A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Então, a prece tem que ser aquela do pensamento, e não a prece lida, né? Aliás, tem uma prece aí que é a tal da Norival Tássio, está conosco, bem-vindo, Norival. Tem uma prece chamada Prece de Cálice que tenta ensinar a Deus como ele tem que fazer as coisas. Vocês conhecem essa prece? Estão procurando. Não lembro, não. Tem gente que sabe de cor. Tem gente que sabe de cor. Mas pega lá a prece de Cáritas e leia a prece de Cáritas. Você tem na internet, à vontade, é só procurar. Aquela prece quer ensinar a Deus o que ele tem que fazer. Dai não sei o que, não sei quem, dá não sei o que lá, não sei o que lá. Ensina, quer ensinar. Talvez embaixo assina eu, né? O cara devia assinar eu. Porque é impressionante. Como é que pode, meu pai? Prece é uma coisa do pensamento. Então, vai ter mais mérito o sujeito que faz a prece de Cáritas daquela maneira, uma prece religiosa, não tem nada a ver com o doutrina espírita, do que uma pessoa com poucos recursos de inteligência que vai lá humildemente e pede, Senhor, me ajuda. Ou estou aqui, por favor, me ajuda. É que nem todo mundo já deve saber que via internet, o cara chegava na igreja, ô Jesus, eu sou o Zé. Era a prece que ele fazia. Prece dele, é claro, evidente. Depois tem o resto da história, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu acho aquela música, Pegadas na Areia, ela tem um sentido, um significado muito importante e verdadeiro. Porque quando você está sofrendo na vida, que você supõe que você está esquecido por tudo e por todos, na realidade, os bons espíritos estão te sustentando naquele sofrimento. Ele diz que Jesus carregava o cara no colo. Não é bem assim, a gente sabe que não é verdadeiro. Mas o sentido é verdadeiro. Porque os espíritos, bons espíritos, nos sustentam exatamente nesse momento. É nesse momento que eles nos dão sustentação. Não é? Para que amanhã ou depois, quando nós desencarnarmos, nós não venhamos a reclamar de falta de ajuda, de auxílio, de sustentação, quando nós mais precisamos, que não é verdadeiro. Nós temos sim, bons espíritos nos auxiliam. E não precisa pedir, não, você precisa merecer. Né? Você precisa merecer para receber essa ajuda. Porque o cara faz um monte de burrada a vida inteira, depois chega no momento que precisa de ajuda, fica lá desesperado, pedindo aos bons espíritos que lhe ajudem. Então, pô, peraí, pô. Você largou da droga quando você devia ter largado lá aos 30 anos de idade? Não, agora você está com câncer, está pedindo ajuda? Peraí, pô. Isso você deve a você. Você não deve a mais ninguém. Você largou do álcool, do cigarro? Não. Então, amigo, peraí. Né? Você mudou sua conduta moral? Você se tornou uma pessoa mais afável, mais amável com as pessoas, ou pelo menos reconheceu os seus erros? Não. Então, peraí. Não tem, né? A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero, de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Eu li um livro, tento ler, não consigo ler esse livro. Já tentei, estou na metade, faz anos que eu tento, eu não consigo. O nome desse livro é
o Papa e o Concílio. Quem traduziu esse livro, quem escreveu esse livro foi um alemão chamado Janus, e quem traduziu foi o Rui Barbosa, por época da primeira Constituição brasileira, quando a nossa Constituição se tornou laica, porque até então a Constituição escrita por Dom Pedro I tinha como religião oficial a Igreja Católica. Quando o Rui é convidado para escrever, olha a intimidade do Rui, né? Quando o Rui Barbosa, né? O grande Rui Barbosa, intelectual, maravilhoso, baiano, inteligentíssimo, escreve a primeira Constituição, para justificar a laicidade da nossa Constituição, ele traduz esse livro do Janus, que é um livrinho, sim, num livro dessa grossura, explicando o livro do Janus. Chama-se O Papa e o Concílio, esse livro, o nome desse livro. Quem quiser comprar e ler, vale a pena. Eu não consigo ler, porque como eu sou combato muito a Igreja Católica, então eu me sinto mal lendo aquele livro, sabe? Mas tem um determinado momento do livro, até separei essa página para trazer aqui para ler para as pessoas, porque é muita petulância, é muito orgulho, muita vaidade. Deu um cardeal da Igreja Católica que nessa parte do livro do Janus, ainda não é explicação ainda do Rui, mas do livro do Janus diz assim, que Jesus só existe na Terra, que a Igreja Católica manteve o nome dele vivo. Então, você acha que um cara desse fazendo prece, ele vai ser ouvido pelo Criador? Por mais bonito, a batina enfolhada a ouro que ele coloque no corpo? Petulante, orgulhoso, pilantra. Jesus só existe na Terra porque a Igreja Católica manteve o nome dele vivo, porque se não fosse isso, ele já teria sido esquecido há muito tempo. Olha a presunção desse cara. Quando eu leio essa questão aqui, eu sempre lembro desse fato. Só vai ser ouvida se essa pessoa estiver fazendo essa prece por um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade, que é o que mais falta nos representantes da Igreja Católica. É uma igreja milenar e tal, tem lá, manda no mundo, manda em coisa nenhuma. Roma existiu durante muitos milênios e Roma é hoje apenas uma lembrança, não é nada. Não é isso? Todos os caminhos levam a Roma. Agora os aviões levam quando o cara tem dinheiro para pagar. Questão de número 659. Qual o caráter geral da prece? Resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão de número 660. A prece torna o homem melhor? Resposta sim. Aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Olha só, essa questão devia ser lida dezenas de vezes por nós ao longo do ano, para a gente ter uma noção do significado da prece na nossa vida. Por que a prece efetivamente age desta maneira em relação aos homens do nosso planeta? Ele responde, sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Fervor e confiança, a chave está aí. Se a pessoa que fizer prece não tiver fervor, ou seja, realmente confiança, né? E ela elevar essa confiança à condição de fervor, ela não vai ser auxiliada contra as tentações do mal. Então, o homem no nosso mundo, primeiro, ele tem pouca confiança em Deus. Ele precisa desenvolver essa confiança. E ele sofre constantemente as tentações do mal. Que tentações são essas? As nossas próprias tendências. Nós temos tendências, que é fruto da nossa ignorância. É fruto do desconhecimento que nós temos
das coisas de um modo geral, né? Então, nós precisamos muito da ajuda dos bons espíritos. E quando nós nos apegamos ao Criador com fervor e com confiança, essa ajuda vem, porque eles dizem assim: Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. Não é para fazer por nós aquilo que é nosso dever, não. Para os assistir, ou seja, para verificar o que está acontecendo e, eventualmente, sugerir bons pensamentos. Eventualmente, por quê? Porque nós temos que ter predisposição para isso. Não adianta fazer a prece e nos fechar na nossa ignorância, na nossa insatisfação, na nossa revolta, no nosso ódio contra quem quer que seja. Nós precisamos estar abertos para que os espíritos possam sugerir os bons pensamentos. E ele diz que, sendo assim, é um socorro jamais recusado, quando efetivamente a prece é feita com sinceridade, né? Então, aprender a fazer prece é muito importante, né? E ter confiança em Deus é realmente o mais importante de tudo. Questão de número 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Eles respondem o seguinte: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, a pessoa de bom senso, ela pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro, né, no qual ela queira aprender alguma coisa, e lê lá uma lição qualquer. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve tentar fazer é nos espelhar naquilo que a gente está lendo. Será que o que está falando nessa lição não serve para mim? Será que a mensagem não é para mim? Porque muitas vezes a pessoa considera que aquela mensagem serve para os outros, mas não para ela. Né? Ser indulgentes, ser benevolentes, ser humildes, ser pacientes, né? Não sei, serve para os outros. Ninguém é paciente, humilde e benevolente. Eu sou. Espera aí, pô. Seja um pouco mais humilde e vê se aquilo não serve para você. E quando a gente fizer prece, não ficar pedindo para os outros, nem implorando para os outros, nem pedindo para que os outros melhorem, né? Mas pedindo para que nós melhoremos a nossa condição moral. E a primeira coisa que a gente deve pedir, a última coisa que a maioria faz, né? Eu aprendi isso há pouco tempo, viu? Com os bons espíritos. Que nós devemos, na nossa prece, aprender a pedir pela nossa própria melhoria moral. Pedir ajuda do Criador. Ajuda dele, efetivamente. Que ele nos envie os bons espíritos para que nós melhoremos moralmente. Nosso comportamento moral precisa melhorar. O que adianta frequentar centro espírita, estudar a obra dos espíritos superiores e a nossa conduta moral ser sempre a mesma porcaria? Você continuar sempre errando nas mesmas coisas, né? Perpetuando a maneira equivocada de viver, né? Ao desencarnar, o cara vai falar para você: você está sofrendo? Pô, você não percebeu que você viveu uma vida inteira e sempre manteve a sua conduta nesse particular de maneira errada? Você foi avisado muitas vezes, os espíritos te avisaram, e você manteve a tua conduta dessa forma. Então, o que você está reivindicando agora? Porque os espíritos dizem que 3 coisas acontecem quando nós desencarnamos. Sobretudo o espírito que tem uma má conduta pela vida. Primeiro, ele tem que se arrepender, né? Esse é o primeiro passo. Segundo, ele tem que expiar as suas faltas. E terceiro, ele tem que ressarcir. Ele tem que pagar por aquilo
pelos erros que ele cometeu. Já imaginar, frequentar o centro espírita como eu há 44 anos, você desencarna e falou, você não se tocou não, cara? Hã? Você viveu esse tempo todo, frequentou o centro espírita, estudou obras do espírito, não se tocou que você estava fazendo tal coisa errada? Aí eu comecei a me ligar e falei, peraí, então eu preciso pedir para os espíritos me ajudarem a melhorar a minha conduta moral, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Porque a gente estuda, e muitas vezes nós não nos apercebemos de coisas, de detalhes como esse. Né? A prece é para pedir, louvar e agradecer, tudo bem. Pedir a gente pede mesmo, né? Porque tanta coisa que a gente precisa, sobretudo força, né? Para viver e para viver bem, adequadamente, né? Mas pedir, sobretudo, para melhorar a conduta moral, porque todo o resto vem por acréscimo, né? O bem-estar material, o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico, a saúde do corpo físico, é apenas um acréscimo disso, do bom comportamento moral. Em última análise, é isso. Se você se comporta bem, a primeira coisa que vai acontecer é você estar com a sua consciência tranquila. Estando com a consciência tranquila, todo o resto é decorrência disso. Né? Porque sentimento de culpa é gerador do quê? De doença. Não é? Uma pessoa que tem sentimento de culpa, a primeira coisa que acontece com ela é ficar doente. Ou emocionalmente, ou psicologicamente, ou fisicamente. Tanto isso é verdade, que está provado que a maioria das doenças são adquiridas. Não são nem congênitas, nem em função do nosso hereditárias, né? Em função do nosso DNA. Pode ser congênita e pode ser hereditária, mas a maioria das doenças são adquiridas. Adquiridas de que maneira? Pelos excessos cometidos. Né? Não tem outra explicação. Mas vamos lá, vamos ler agora 660, né? Ah, não, já lemos 660. 660A. Também já lemos. 661, é isso? É. Tá bem. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece. Era isso que eu me referia quando eu falei prece nacional. Era isso que eu me referia, mas eu não expliquei. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Né? Verdade isso, né? Não tem como contestar. E para nós encerrarmos, pode-se orar utilmente pelos outros? Resposta: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos, que se associam ao bem que deseja fazer. Então, o que a prece faz? Qual é o mecanismo, né, da prece? Pela prece, nós nos colocamos em condição de, pelo bom pensamento, qualificar bem os fluidos. Né? Mudamos a nossa condição fluídica, a própria condição fluídica, nossa própria composição fluídica em torno de nós mesmos. Né? Você muda isso. Mudando isso, você está apto a auxiliar aquele que é o motivo da sua prece. Você vai atrair, mudando esta condição fluídica, que normalmente nós temos muito próximo de nós, os maus fluidos, os fluidos malsãos, deletérios. Então, mudando essa condição, a gente consegue atrair os bons espíritos, que se associam a nós no desejo que nós temos de fazer o bem. Então, através disso, nós, pela vontade de fazer o bem, com a associação dos bons espíritos, nós enviamos à pessoa, o objetivo da nossa prece, esses bons fluidos, que chegarão até ela e certamente irão auxiliá-la. Da mesma maneira que acontece no centro espírita durante o passe. Né? Da mesma maneira. Só que o passe é a associação da emissão
de fluido vital mais o fluido espiritual, a conjugação desses dois, através da ajuda dos bons espíritos, que ajuda a retirar os fluidos malsãos da pessoa e depositar os sãos, né? A prece faz a mesma coisa à distância, independentemente dessa distância. E é efetivo. A gente sabe que é efetivo. Kardec faz uma explicação maravilhosa a esse respeito. Ele diz: possuímos em nós, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Preste atenção nessa afirmação. Isto é verdadeiro, porque a gente pode atingir encarnados e desencarnados através da prece. Possuímos em nós mesmos, se o homem confiasse nisso, o mundo seria melhor. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Quais são esses limites, gente? Não tem limite. Não tem limite. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Isso aqui é muito esclarecedor, viu? Há pessoas que não confiam nisso. E é lamentável. Vamos anotar aqui a data de hoje. Hoje é dia 28/10/19. Nós paramos essa mesma questão em 2015. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? É o momento. Podemos encerrar? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir, Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.